aí que tá o negócio. A seleção brasileira perdeu de forma vexatória. Quantos desembarcaram aqui no Brasil? Não estão de férias. 2. Vão descansar, Pipeno. Eles vão esfriar a cabeça, eles estão chateados. É, né? É. Vão tirar férias agora? É, agora férias. Isso. Desembarcaram 2. Um era o goleiro do Flamengo que levaram a mais lá. Então. É. E o outro era o Danilo. Exato. O resto não voltou. O resto tá aí, flanando pelo mundo, curtindo. Sabe, tem que doer mais isso. Não dá. Bom, a seleção brasileira desembarcou no Rio na madrugada de... Atenção, TP. Na madrugada de hoje, após campanha que terminou na eliminação nas oitavas de final na Copa do Mundo. Entre os jogadores convocados por Carlo Ancelotti, só o lateral direito Danilo veio no voo, que trouxe parte da comissão técnica e alguns dirigentes e outros membros do staff. Não o staff A, staff C. O outro jogador que veio foi o goleiro Léo Nanete, que é o quarto que nem estava inscrito na Copa, que participou dos treinos da seleção, mas não estava inscrito no Mundial. O voo da alegria voltou no voo... Não voltou no voo da tristeza, Pipero, porque nem na tristeza ele... Não é na alegria e na tristeza essa seleção, é só na alegria. Quando foi na tristeza, foi a diáspora pelo mundo. Voltou vazio mesmo. Viu? Agora cada um no seu canto, Morelli. É ridículo também, né? Tudo isso é muito ridículo, porque acaba a Copa pro Brasil, a eliminação, eles se juntam no hotel, cada um parece que já tem tudo armado, né? No dia seguinte já não tinha mais um gato pingado lá no hotel, todo mundo já com suas famílias em algum lugar do mundo, um foi para Ibiza, outro foi para Miami, outro foi não sei para onde. Então, assim, é uma falta de identificação, é uma falta de entendimento do que é ser eliminado de uma Copa do Mundo. É como eu disse, eles estão mais preocupados com suas famílias, com seus respectivos clubes, com as suas férias, com seus descansos, e a seleção que se vire da próxima Copa do Mundo. E essa turma é que a gente tem convocado a cada 4 anos, com líderes, né? A gente chama de líderes, né? A gente chamou Marquinhos de líder, a gente chamou Casemiro de líder, a gente chamou Casemiro de homem de confiança, Marquinhos de homem de confiança, o próprio Danilo de homem de confiança. Então, todos esses líderes e homens de confiança, eles demonstram o que é ser líder quando a coisa cai, né? Quando a coisa acaba, cada um vai para um lado, ninguém quer saber mais da seleção, talvez eles nem se vistam mais, né, com roupas da seleção e vão viver suas vidas em outros lugares até a próxima Copa do Mundo. É isso que tem que acabar na seleção. A Argentina, quando estava naquele sufoco dentro de campo contra o Egito, você tinha um jogador para quem olhar. Você olhava para o Messi. E o Messi determinava o caminho do time naquele sufoco, naqueles últimos 10, 20 minutos de bola rolando e de oportunidade que a Argentina tinha de virar, de contar outra história daquele jogo. No Brasil, para quem que você olha? Se você está perdendo por 2-0, para quem que você olha? Eu não sei responder essa pergunta. Para Deus. Eu não sei, preciso da ajuda de vocês. Para quem que você olha? Você não sabe para quem olhar, né? Então, assim, é muito diferente o que acontece de um lado e muito diferente com o que acontece do outro. E a gente fica com essa indignação que o Piperno está nos representando muito bem hoje, porque a gente sabe que o Brasil tem condições de mudar isso, que a gente sabe que o Brasil tem condições de ser uma Argentina dos tempos atuais, mas o Brasil não consegue. A CBF não consegue, os jogadores não conseguem, o treinador não consegue, ninguém consegue nesse meio de seleção brasileira. Vou te falar, Pipeno, quando se der tudo errado na sua vida, você pode ser influencer de mau humor. Sabe por quê? Vou ler aqui os comentários no nosso chat. Vou ler? Falta de identificação mesmo, diz o Júnior Ricardo. Os pentacampeões, entre aspas, não estão nem aí pro vexame. A Dedé Markman, um avião vazio voltou pro Brasil, só o Danilo, o resto de férias pelo mundo, nem aí com a derrota. O que mais me irritou na pós-eliminação para a Noruega foi a frieza do Ancelotti. Isso contaminou os jogadores mais jovens. A Letícia fala, saudade do Zagallo. Talvez o único torcedor de verdade da seleção brasileira nos últimos anos tenha sido ferrenhamente o Zagallo. O Lelo Amaral lembra, o Brasil deu 2 dias de folga antes do jogo contra a Noruega. É verdade, dormiram fora da concentração. O Vampeta até ficou com inveja, falou sobre isso em vários lugares. O Anselmo fala que eu arrasei, muito obrigada. Eu achei que serenamente eu tinha que ler esse comentário. Ele falou que eu estou arrasando. O Falcão Pipeno fala assim, concordo com o Pipeno, falei, influência de mau humor. É chato pra caramba esse discurso do fracasso atribuído a Deus ter se recusado a ajudar. E aqui a gente tem uma coleção de discursos agora. Vamos aos discursos que não são exatamente depois da derrota. Então eles não são nem genuínos na dor,
48 horas depois da eliminação do Brasil, apareceu a manifestação do Bruno Guimarães nas redes sociais. Aliás, ontem todo mundo resolveu aparecer nas redes sociais. E aí nós vamos ter a coletânea de Instagram. E aí o Bruno Guimarães, ó, já escrevi, apaguei tantas vezes, mas se eu vim aqui na vitória, eu venho na derrota, e o futebol é assim mesmo. E quando eu cheguei em casa, veja só, meu filho pediu para jogar futebol com ele, papapá, legal, Deus, amém, tal. Próximo, não vou ler. Perdeu o pênalti, perdeu, tchau. Aí tem o Hendrick falando, presente por aqui nas vitórias, nada mais justo que o quê? Continua, gente, por favor, o TP parou no meio. E eu não consigo ler, tá? Nada mais justo que me apresentar e não fugir de falar com vocês na derrota. Não, esse aí que tá passando pra mim é o TP do Bruno Guimarães, eu preciso do Hendrick agora. Hendrick nas redes sociais. Ainda é difícil pensar em como confortar todos como eu gostaria, mas sei que devo agradecer muitos, Deus pela oportunidade, minha família pelo carinho, suporte, a todos os brasileiros pela torcida, incentivo, o orgulho pela nossa história, a esperança de voltarmos a conquistar o maior troféu vai continuar me guiando. Amém. Próximo. Martinelli também se manifestou. Desde criança eu sonhava em vestir a camisa da seleção, poder marcar um gol pelo Brasil na Copa foi a realização de um sonho. Então, o sonho da torcida é ganhar a Copa, não um gol na Copa. E o sonho de ser campeão, que parecia tão próximo, não, estava bem longe, estava nas oitavas ainda. No meio do caminho. Terminou cedo demais, o que fica hoje é uma dor muito grande, a sensação de que o sonho escapou das nossas mãos. Não jogaram nada. Quando a gente mais acreditava nele, obrigada a cada brasileiro que esteve ao nosso lado. São poucos, continua. Próximo. Não dá, entendeu? Porque isso não é genuíno, Pipeno. Porque o cara não saiu na zona mista, onde estava o Morelli, e falou, meu Deus, me desculpa, torcida brasileira, eu tô aqui indignado de ter perdido. Eu faço questão de vir aqui falar, porque eu sei que lá no Brasil tem um monte de gente triste como eu. Isso aí é 48 horas depois um assessor escrevendo. Nem isso eles percebem, que o negócio é fake, Piperno. É fake. Aliás, na zona mista... Na zona mista, a maioria passou batida, a maioria passou então. sem falar. Tem um palco ali em que os jogadores falam, pelo menos 3 jogadores falam depois das partidas de um time e de outro. O Brasil não falou. Ninguém falou, estava todo armado, tinha profissionais da FIFA esperando, testando o microfone, esperando, tentando convencer os jornalistas de que sim, viria alguém do Brasil falar, porque é um procedimento da FIFA. Ninguém veio, e eles só falaram, os poucos que falaram depois da derrota, porque o trabalho da comissão da CBF, né, a comunicação da CBF, fez com que um ou outro parasse ali para dar alguma entrevista. E tem lá para as TVs o direito, e eles são obrigados, alguns são obrigados a parar. Então, assim, é um total abandono de tudo, né? De satisfação para o torcedor brasileiro. Não é para mim que eles estão falando, não é para Marília, não é para o Piperno, não. Eles estão falando com a nação brasileira. Eles estão falando com os torcedores que se prepararam para ver uma Copa do Mundo e apostaram na seleção brasileira e torceram por esses caras. É para eles que eles estão falando, mas eles não entendem isso. Isso nunca vai entrar na cabeça do jogador de futebol. E eu tenho uma frase do Júnior, lateral da seleção brasileira da Copa de 82, agora comentarista da Globo, ele falou uma vez para mim o seguinte: se eu soubesse como vocês trabalhavam e para quem vocês trabalhavam, ele entendeu que a gente trabalhava, depois que ele virou comentarista, ele entendeu que a gente trabalhava por torcedor e não para nossas empresas, né? Se eu soubesse disso quando era jogador, eu teria atendido vocês melhor, de uma forma mais tranquila. Ele falou isso, né? O Júnior, capacete, lateral da seleção, sensacional lateral. Então eles não têm essa noção, esses jogadores não têm essa noção do que eles representam numa Copa do Mundo. Falar isso aí através de um assessor 48 horas depois, é balela, né? É balela. E ainda teve um erro, né? Porque hoje vem estou triste hoje, alguém fez uma notinha, foi publicada muito tarde, Piperno. Que depois de amanhã, foi anteontem o jogo, Piperno. Faz tempo já. Eu acho que... No caso, já não é anteontem, hoje é quarta, o negócio foi domingo. Com um intervalo tão grande como esse, era melhor não ter escrito nada. Para quê? Quem é que, sabe, está se lixando para esse tipo de manifestação protocolar, burocrática, né? Que não diz absolutamente nada. Eu quero, sabe, eu quero sim uma expressão melhor do que significa esse sentimento da derrota.
Parece que era mais um negócio banal. Olha, puxa, eu fui na esquina ali tomar uma cerveja, mas o bar estava fechado, eu voltei para casa. Quer dizer, ou seja, não significa nada. Quer dizer, perdeu, jogou pela janela, jogaram pela janela uma Copa do Mundo. E vão embora. Como se tivesse, enfim, tudo bem, daqui a pouco a gente volta, tenta de novo. Não é assim não. Primeiro, porque vocês estão lidando com paixões aí de milhões de pessoas. Segundo, que tá bom, deixando a questão do sentimento de lado, Copa do Mundo também é uma indústria de grandes negócios, movida a grandes negócios, tá? Muitas marcas estavam dependendo do sucesso esportivo, né, para suas campanhas, para os seus produtos. E agora? Por exemplo, o meu amigo que vende álbum de figurinha lá da Copa. E tal, pois é, agora está com encalhe. Agora está na promoção. Bares, restaurantes que se prepararam, que investiram também para saborear esse momento. Falando em figurinha, eu quero saber como é que vai ficar o lote das figurinhas do Neymar que mandaram fazer. Exatamente. Eu sou uma que não comprei lá para casa. Pra que eu vou comprar a figurinha do Neymar, gente? Eu acho que a empresa que lançou o álbum de figurinha, ela está entendendo mais de futebol do que muitos críticos e até mesmo, né, boa parte da comissão técnica, porque no primeiro lote, na primeira versão do álbum, alguns jogadores não estavam lá. E honestamente, não teriam feito nenhuma falta na seleção.